We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, hoje a gente tá aqui pra fazer uma resenha e o livro da vez é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Bom, esse livro conta a história da Rachel. Ela não está no melhor momento da vida dela, tipo, ela se separou do marido, sem emprego, que causou em ela ser bêbada sem emprego. Mesmo ela não tendo um emprego, ela não conta pra amiga dela que mora com ela, então ela pega todo dia o mesmo trem de ida pro trabalho e de volta, e ela meio stalker, não tem muito o que fazer da vida, então ela se senta na janelinha do trem e fica observando a vida das pessoas que moram, tipo, na beira da ferrovia. Uma das pessoas que mora na beira da ferrovia é o ex-marido dela, que hoje em dia... Que na verdade era a casa dela. É, e hoje em dia ele já é casado com uma outra pessoa, a Ana. Tem uma filha. Isso, e é tipo a vida que ela queria, assim. Então ela meio que sente ciúmes muito doentio dele. E ela tem problemas superando o fato do que aconteceu. E uma outra família que mora algumas casas adiante, também à beira da rodovia, é a Megan e o marido dela, o Scott. A Rachel não conhece eles, então, mas ela vê eles todos os dias lá na varanda, etc. E ela meio que cria na mente dela toda a vida perfeita que eles seguem, entendeu? E aí ao longo do livro a gente vai percebendo que não é bem assim, que eles vivem, obviamente, e eles não são as pessoas que ela achava que eles eram só de olhar eles, né? E que eles têm bem mais problemas, são bem mais complexos. E aí acaba acontecendo um desaparecimento aí no meio da história. E a Rachel acaba se envolvendo, meio que tentando ajudar. E ela fica super envolvida. É, tipo, ela quer entrar na história que antes ela só observava. Eu tava hiper animada pra ler esse livro, o que pode ter causado um pouquinho de desapontamento, porque assim, eu tinha visto muitos youtubers, principalmente britânicos, lendo esse livro quando ele lançou. A Tânia, me lembro da Tânia. E a Zoe, todo mundo desse livro. E quando ele lançou lá fora, e tipo, e todo mundo amava e falava que era o melhor livro da vida. Falavam que não conseguiam parar de ler, que nossa, acontecia tanta coisa, era tão emocionante. Então eu acho que esse foi um dos meus principais problemas com o livro, era tipo a alta expectativa que eu tinha e que não atendeu. Sim, acho que pode ter sido um problema, mas ao mesmo tempo ele não é tão emocionante como estavam dizendo. Eu gostei bastante da premissa dele, assim, a história da menina passar e visualizar uma vida perfeita para um casal que não era perfeito e depois a gente descobrir a verdade. Eu gostei bastante dessa premissa, mas eu acho que o jeito que ele foi trabalhado, assim, não foi tão envolvente quanto poderia ter sido. O livro não é contado só do ponto de vista da Rachel e eu gostei disso porque mostrou exatamente que não era daquele jeito que ela estava imaginando a vida das pessoas, que elas, tipo, tinham de fato problemas, não era tudo perfeito como estava no ponto de vista da Rachel. Eu acho legal que a escritora escolheu as 3 mulheres do livro para narrar e as 3 são de pontos diferentes, assim. Uma é a Rachel, que passa no trem e vê as 2 famílias, outra é a mulher de uma família e outra é a mulher de outra família. Então, tipo, a gente teve 3 pontos de vista de pontos bem diferentes da mesma história, apesar de estarem todos interligados. Eu achei que a história enrolou demais. Se tirasse 200 páginas desse livro, seria o suficiente e seria muito mais envolvente. Ficou meio maçante, tipo, não tinha tanta história e aí parecia que só tava enrolando. E assim, aconteciam coisas com frequência, não é que as coisas não aconteciam, mas é que as coisas que aconteciam não eram relevantes, tipo, nossa, ela foi pra casa do Scott, sabe? Tipo, não é relevante pra história isso, entendeu? Ou também elas não eram bem trabalhadas, sabe? Poderia ser, nossa senhora, ela foi pra casa do Scott, que tava extremamente envolvido no caso, mas era só, ela foi na casa do Scott. Como a gente comentou aqui, o livro é contado em 3 pontos de vista, e outra coisa que é importante notar é que os 3 pontos de vista não acontecem exatamente ao mesmo tempo. Por exemplo, o da Rachel é no presente, o da Ana, que é a nova mulher do ex-marido da Rachel, também é no presente, e os da Megan, que é a menina perfeitinha, que pelo menos ela achava que era, acontecem no passado, acho que 1 ano antes, mais ou menos. Outra coisa é que a história não me intrigou, acho que é pela falta de um pouquinho de conteúdo, mas eu não sei, não era aquele livro, levando em consideração que é um thriller, não era aquele livro que eu falava, nossa, eu preciso saber o que acontece no final. Eu tava, tipo, meio indiferente. Previ o que acontecia no final, no meio do livro. Tipo, eu já sabia exatamente quem tinha feito o quê, quem era o quê. Então eu achei, assim, um pouquinho imprevisível. Talvez também esses sejam os motivos
que eu não tenha gostado tanto, apesar de eu não ter achado um livro ruim. Assim, eu achei a história até interessante em alguns pontos, traz alguns temas legais, mas outra coisa que me fez não aproveitar tanto o livro foram os personagens. Eu queria simplesmente tocar cada personagem que aparecia. Eu queria chacoalhar a Rachel pra falar, para de ser idiota. A Ana, nossa senhora, que personagem chato. Ela era uma mula, ela não fazia nada. Ai, nossa. Pô, eu não vou dar spoilers aqui, mas no final eu achei tipo meio absurda as reações dela. Mexe, faz alguma coisa com a sua vida aí. Não me recuso a dançar essa música. Tô aumentando. Thank you, gente. É o que eu tô falando? Eu gostei das revelações do final, só que a cena foi meio bizarra pra mim. Eu achei difícil de acreditar que aquilo de fato acontecia e difícil de acreditar que os personagens eram tão idiotas a ponto de reagirem daquela forma. Pra capa a gente resolveu dar 8, porque ela é uma capa assim, relativamente simples, ela não é aquela que você olha na livraria e fala, uau, eu quero comprar esse livro, mas ao mesmo tempo ela trata bem a história, ela é uma menina, na verdade. E o que eu gosto dessa capa é o título, eu gosto do jeito que ele é escrito, ele tem tipo, meio que essa sombra por trás, não sei, eu realmente gosto dessa parte da capa. Mais 8, porque ela não tem nada de muito especial assim que chama atenção. História a gente vai dar 8, porque não é uma história impossível de se ler, mas também não é uma história marcante. Se você ler o subtítulo, você não sabe quem ela é, mas ela conhece você, não sei, me parece que você é tão tenso, tão legal e tão interessante. Então, tipo, eu acho que o meu problema com o livro foi mais decepção mesmo do que o livro em si. Se eu lesse ele sem esperar nada, talvez não ia falar que é um livro ótimo, mas tipo, talvez eu tivesse gostado mais, Personagens a gente vai dar 6, porque assim, ao meu ver, eles não foram muito bem desenvolvidos, eles são personagens previsíveis até nada interessante. Exatamente, nenhum personagem assim cativante, você não torce pra nenhum personagem na história, você simplesmente passa batido por eles, assim. E ok, a Rachel teve a Rachel do começo e a Rachel do final, ela cresceu e etc, etc. E dá pra entender um pouquinho dos problemas dela. Tipo... mas mesmo assim, tipo, eu não sei, eu achei que eles não foram bem trabalhados e eles eram muito previsíveis, sabe? Tipo, quando ela passava no trem e via aqueles dois lá e falava, nossa, que família perfeita, tipo, sabe, a gente já sabia que não era, a gente já sabia que eles tinham problema, só faltava saber o que exatamente estava acontecendo. E uma outra coisa que me incomodou é que as três personagens, as três mulheres do livro, que são as três narradoras, elas são muito, não sei, dependentes, sabe, dos homens dos livros. Não tem nenhuma personagem feminina que, tipo, nossa, essa aqui salvou o livro, sabe? Todas elas são meio, mais ou menos assim. Então é isso pra essa resenha. Conta aqui embaixo pra gente se vocês já leram esse livro, se gostaram. E se vocês não leram, então super animados igual a gente tava antes de ler. A gente falou mal dele basicamente o vídeo inteiro, mas não é um livro ruim, não é um livro chato. É um livro que dá pra você ler, dá pra você aproveitar, só como a gente disse, não vá com as expectativas muito, muito altas pra não correr o risco de você se decepcionar. Dá um like pra gente se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no nosso canal e segue nossas redes sociais, curte página e afins. E até o próximo vídeo. There's no